Gostaria de agradecer ao Eterno e orar, antes de nós começarmos a Parashat Toledot. Pai, em nome de Yeshua Mashiach, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estar na tua casa, na tua presença, nesta hora, confraternizando com os nossos irmãos nesse dia santo, que o Eterno reserva para nós estarmos diante de ti. Abençoa os nossos irmãos que estão conosco na internet, cada um deles, para que a mesma porção que o Eterno tem nos dado, eles também recebam de entendimento e que a palavra nos nossos corações venha produzir o que o Eterno deseja, que é a transformação das nossas vidas para sermos melhores para ti. Dá-nos a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Mashiach. O Eterno tem sido muito bom para conosco e para com esta casa. Agora pela manhã, agora cedo, os irmãos vêm confirmar aquilo que o Eterno tem falado, e isso é o corpo dele trabalhando junto em prol de uma mesma causa. Então, Dona Auxiliadora me trouxe o Salmo 85, eu gostaria de ler com vocês primeiro o Salmo, não é o Salmo da nossa Parashat Toledot, mas eu gostaria de ler com vocês, que vocês vão entendê-lo todo no final da Parashá, quando terminarmos. Olha só, abençoastes, ó Eterno, a tua terra, fizeste regressar os cativos de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo e cobristes todos os seus pecados. Fizeste cessar toda a tua indignação e desviastes do ardor da tua ira. Torna-nos a trazer, ó Elohim, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós, estenderás a tua ira a todas as gerações, não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos, ó Eterno, teu constante amor, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Elohim, o Eterno, disser. Falará de paz ao seu povo e aos seus santos, contanto que não voltem à loucura. Certamente que a salvação está perto daqueles que o temem, para que a sua glória habite em nossa terra. O amor e a verdade se encontram, a retidão e a paz se beijam. A fidelidade brota da terra e a retidão olha dos céus. O Eterno deveras dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A retidão vai adiante dele e prepara o caminho para os teus passos. Quando ele encerra aqui, ó, no versículo 3, faz cessar toda a indignação e desviastes do ardor da tua ira, é o perdão que ele nos concede. Nós entendemos nessa Parashat Toledot que ele concede o perdão a toda a congregação, todos nós que pecamos contra ele. Que tem um ano que nós estamos orando para esse pecado e nós louvamos ao Eterno que Dona Auxiliadora vem trazer o Salmo, que vai fechar essa nossa condição e vocês vão entender no estudo da Parashá Toledot. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19. Você vai ver aqui que na nossa tradução, a minha tradução é de João Ferreira de Almeida, diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu. Versículo 21, Isaque orou insistentemente ao Eterno por sua mulher, porque ela era estéril. O Eterno ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Em outra tradução, versículo 21 diz assim: Isaque intercede junto a Adonai na presença de sua mulher. Sim, ela era estéril. Isaque intercede junto a Adonai. A parte B do versículo: Adonai intercede por ele. Rebeca, sua mulher, está grávida. Adonai intercede por ele. Rebeca, sua mulher, está grávida. Vamos entender, vamos ver se nós conseguimos compreender. Interceder em português é intervir.
em favor de alguém ou de alguma coisa. E rogar é pedir, tomar parte voluntariamente, intervir nas negociações, interpor-se como autoridade. É o que fez Adonai. Adonai intercede por ele, por Isaque. E Rebeca concebe. Está grávida. Diz assim a Torá. Assumir a gestão, tornar-se mediador é o que Adonai tornou-se. Assumir a gestão de um país, tomar a autoridade dos negócios públicos de uma federação. É isso que Adonai vai fazer ali. Isaque intercede diante de Adonai por Rebeca. E ela é estéril. Adonai intercede por ele. E ela vai ficar grávida. É isso que diz a Torá. Na Bíblia, interceder tem dois significados básicos. Na Bíblia, interceder tem dois significados básicos. Está bem fácil a lição. Isaque intercede junto a Adonai. Isaque roga, aqui é o homem orando. Isaque roga, pede, ele concentra o seu espírito com a questão de Rebeca, pois ela era estéril. Rebeca precisa dar fruto para ter descendência. Então, a descendência, ela tem que vir de Isaque e de Rebeca. Isaque oferece um sacrifício dia após dia, essa é a intercessão do homem, em favor da sua esposa, e ele sente o cheiro suave do sacrifício que ele faz. O Salmo 141 diz assim, desse sacrifício de Isaque. Se você conseguir ir lá, nós vamos ler do versículo 1 e 2. Ó Eterno, essa é a oração do homem, a ti clamo. Dá-te pressa em me acudir. Ouve a minha voz quando a ti clamar. É isso que nós estamos clamando um ano inteiro. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da noite. Isaque diz, venha ao meu socorro, Adonai, pois a minha esposa é estéril. Essa é a prece que vai substituir o sacrifício do santuário. Essa é uma oração intercessória. Aquela oração obrigatória ali de Levítico capítulo 6, que não pode deixar o fogo se apagar do altar, que nós olhamos semana passada. É obrigatória, pois constitui um mandamento, o dever de nunca deixar o fogo do altar apagar. Mantê-lo aceso permanentemente. Esse é visível o fervor constante do homem. É orar, orar, orar pela tarde, pela manhã e orar, não é? Aí você encontra essa exigência em Êxodo capítulo 29, que nós falamos, que na oferta do sacrifício da manhã e da tarde, ele virá e falará conosco ali. E ele consagrará a tenda do encontro. Por que nós oramos? Para termos uma intimidade com aquele a qual nós declaramos que nós amamos. Essa é a necessidade da oração. Números 28 vem fazer desta oferta permanente. Mas interessante que Daniel, vai lá no profeta Daniel, ele se encontrava na Babilônia e ele continua com esta oração na Babilônia em prol de Israel, em prol dele mesmo, porque estava em uma terra estrangeira, capítulo 9. Ele precisava orar e orar e orar, como você e eu precisamos. Essa é a intercessão. Isaque intercedeu junto com Rebeca e ela é estéril. Essa é a intercessão do homem. Olha o versículo 21 de Daniel 9. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Ele estava fazendo a oração da tarde. Quando, olha no capítulo 9,
do versículo 1 ao versículo 3. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Eterno ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, é 70 anos. 70 fala de um tempo completo. Estava completo o período para retornar. Irmãos, eu quero te dizer que o nosso período de retorno está completo. De fazer uma techuvá, arrepender-se dos pecados e retornar a Adonai. Esse tempo está completo. Ele diz, dirigi o meu rosto ao Eterno Elohim para o buscar com oração, com rogos. Aqui vão acrescentar 2 elementos, com jejum e com pano de saco. Porque ele estava se arrependendo que ele precisava ardentemente fazer Israel retornar. Alguns, porque nem todos retornaram. Alguns judeus preferiram ficar em Babilônia. Já tinham as suas vidas constituídas ali. Mas o clamor de Daniel é para que eles retornassem. E eles retornassem. Essa é a intercessão de Isaac. Agora para dar descendência. Porque Rebeca era estéril. Essa é a oração dele. Se você vai, não precisa ir. Lá em Lucas, no capítulo 1, você vai ver que o anjo vem, fala com Zacarias, que a mulher dele também vai ficar grávida no sacrifício. Ele estava em serviço no templo na hora das orações. Lá em Lucas, no capítulo 1. Mas Adonai, a parte B do versículo de Gênesis, capítulo 25, versículo 21. Adonai intercede por ele, por Isaque. E Rebeca, a mulher, está grávida. Assim diz a Torá. A mulher está grávida. Adonai vai, primeira, nós falamos que interceder, há 2 condições para a intercessão. Lembra que nós dissemos isso para vocês? Há 2 condições. A primeira é esse sacrifício dia após dia, a oração que você faz em casa, a oração que você ora pela manhã e que você ora à tarde. Agora, Adonai vai trazer, ele vai interceder por Isaque e vai trazer colocar uma sobrecarga para que a fecundidade aconteça. Ele vai afastar a apostasia para que a fecundidade aconteça. Então, como é que ele vai... Você tem um melhor exemplo de colocar sobrecarga em Isaías capítulo 53, versículo 6. Colocar sobrecarga. Olha aqui. Isaías capítulo 53. Quem coloca a sobrecarga? Adonai. Não é o homem, é ele que está intercedendo em favor de Isaque. E Rebeca ficará grávida. Olha aqui, olha o versículo 6. Vai colocar sobrecarga, vai sobrecarregar. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Eterno fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sobrecarga. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Pela transgressão do meu povo, colocar sobrecarga. Adonai quem coloca. Olha o versículo 12, a parte B. Porque derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, pois ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. O Eterno então, quando vai interceder por Isaque, e Rebeca vai ficar grávida, ele vai colocar carga, ele vai sobrecarregar, ele vai interceder por ele vai atingir. Toda sobrecarga tem um alvo, atingir
o alvo, trazer solução. Diz para o seu vizinho, toda sobrecarga é para atingir um alvo. É para trazer solução. Lê isso em Jó. Lê isso em Jó. Jó, capítulo 36. Jó. Porque Jó foi um homem que veio uma sobrecarga bem grande. De 31 a 33. Jó 36. De 31 a 33. Por estas coisas governam os povos. Dá mantimento em abundância. Enche as mãos de relâmpagos. Quem enche mão de relâmpago? Adonai. E ordena que atinja o alvo. Seu trovão anuncia a tempestade que se aproxima, até o gado pressente a sua aproximação. Até o animal irracional sabe que Adonai está intervindo para atingir o alvo que ele deseja. O Eterno, então, no caso de Jó, que nós já estamos aqui no livro de Jó, ele vai determinar 3 acusadores para Jó. Ele quer atingir o alvo na vida de Jó. Ele vai levantar, então, vai colocar uma sobrecarga sobre Jó. 3 acusadores. Esses 3 acusadores é Bildade, Elifaz e Zofar. Olha aqui para você ver, Jó capítulo 4. Vamos ler o que Zofar fala, Elifaz, fala de Jó. Jó capítulo 4. Então você já sabe, se ele colocou um acusador na sua vida, foi ele, para te sobrecarregar, para atingir o alvo na sua e na minha vida, para que ele traga solução. Baruch Hashem, pela sobrecarga. Versículo 3, vai falar Elifaz. Pense em como tens ensinado a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçam, e joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, que a aflição vem a ti, ó acusação de Elifaz, tu te desanimas, sendo tu tocado, te perturbas. Não é o teu temor de Elohim a tua confiança, e a tua esperança a integridade dos teus caminhos? Lembra-te, quem sendo inocente jamais pereceu. Onde foram os retos destruídos? Ele diz. Até aqui pode ser. Por quê? Agora eu quero te mostrar a acusação de Bildade. Vai lá no capítulo 8. Porque você e eu temos um acusador. Nós gememos. Jó estava com 3 acusadores. Sobrecarga que Adonai intercedeu por ele e trouxe para livrá-lo, para trabalhar provavelmente a fé de Jó. Para que Jó tivesse uma experiência de transformadora com Adonai. Porque quando ele termina o livro, ele fala dessa experiência que ele teve. Não é verdade? Olha só, no capítulo 8, do versículo 1 a 6. Então Bildade, o suíta, respondeu: até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Perverteria Elohim o direito, perverteria o Todo-Poderoso a justiça. Quando os teus filhos pecarem contra ele, ele os lançou no poder do seu pecado. Mas se tu, de madrugada, buscares a Elohim, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará em teu favor, e te restaurará a tua justa morada. Foi duro, Bildade, né? Agora você vai ver Zofar, o Mamatita, no capítulo 11. Quero te mostrar os 3 acusadores. Porque o sentido básico é buscar solução. Solução para a transformação da nossa vida. Por isso que nós passamos algumas dificuldades, né? Olha só, então Zofar, o Naamatita, respondeu: não se dará resposta à multidão de palavras? Será justificado este tagarela? As tuas mentiras hão de fazer calar os homens, falando que Jó era mentiroso. Zombarás tu sem que ninguém te envergonhes? Tu dizes a Elohim: a minha doutrina é pura, e limpos são os teus olhos.
falasse Elohim e abrisse os seus lábios contra ti? E se te fizesse saber os segredos da sabedoria? Pois a verdadeira sabedoria é multiforme. Sabe isto, Elohim exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Chegou a acusação das acusações aqui com Jó, não foi não? Então o sentido básico de colocar sobrecarga é o de encontrar solução, é para atingir o alvo para a nossa salvação. Veja o que Jó entende, capítulo 19, veja aí. Só depois de todas essas acusações, que ele vai dizer essa célebre palavra de Jó, no versículo 25, olha aí do capítulo 19. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Elohim, vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não os outros, como o meu coração anseia dentro em mim. Se disserdes, como perseguiremos, visto que a raiz da aflição se haja nele, temei vós mesmos a espada, pois o furor traz os castigos da espada. Então sabereis que há juízo. O Eterno vai responder a Jó. Jó aqui estava começando a entender como eu e você. Ele estava começando a entender. O Eterno vai falar para Jó, olha no capítulo 38, olha que coisa interessante. Que lindeza isso aqui. O Eterno fala com ele no versículo 3. Só o versículo 3 do capítulo 38. Agora cinge os teus lombos como homem. Perguntar-te-ei e tu me responderás. Eu vou te fazer umas perguntas, Jó. Se você for capaz de respondê-las, então ele manda, cinge-te. Cinge-te como homem que você é. Olha o que Jó vai responder no capítulo 42 agora. Depois da conversa com o Eterno. Eu sei que tudo tu podes. Nenhum dos teus planos pode ser impedido. Quem é aquele que perguntaste que sem conhecimento encobre o conselho? Certamente eu falei do que eu não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim que eu não compreendia. Escuta-me, dissestes, e eu falarei. E te perguntarei, e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvira falar de ti, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó viu realmente o que é o homem. Jó viu realmente o que era ele, pó e cinza. Jó viu. Por causa de 3 acusadores, de uma sobrecarga que Elohim colocou sobre ele e vai atingir o alvo, vai trazer solução para a vida de Jó, salvação para ele. Lê o versículo 7. Acabando o Eterno de dizer a Jó estas coisas, disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Ele que vai orar agora pelos amigos que falaram tão mal dele, que vocês ouviram como ele faz, Bildade, Zofar, disseram de Jó. Agora quem vai orar por ele é Jó. Jó viu a si mesmo, irmãos, conforme ele verdadeiramente é. Adonai intercede por ele, por Isaque. E Rebeca concebe. Ele coloca sobrecarga para encontrar a solução. Irmãos, vamos no Salmo 119. Esse aqui é para nós. Eu quero te mostrar que como ele fez, nos mostrou na sua palavra para trazer solução para nós. É o nosso clamor para Hanukkah. Ele derramou graça sobre nós. Olha o versículo 25, o Salmo 119 é praticamente um acróstico. De 8 em 8 versículos, tem o comando de uma letra hebraica. As 22 letras do alfabeto hebraico se encontram no Salmo 119.
A letra que comanda essa estrofe que nós vamos estudar é o Dalet. Dalet tem o símbolo de uma porta. Ele se encontra ali, ó, na palavra Tzedek, justo. Está ali, ó. Naquela frasezinha de cima, no portal ali, a última frase é Tzedek, justo. Ela está no meio, é o Dalet. O Dalet, para aplicação de justiça. Olha o que diz aqui a Torá no versículo 25. Então a letra que comanda Hanukkah é o Dalet. A minha alma está apegada ao pó. Preserva a minha vida segundo a tua palavra. Em outra tradução, o meu ser está colado ao pó. Faz-me viver segundo a tua palavra. Por que ele diz meu ser está colado ao pó? Foi aquilo que Jó reconheceu. Eu me abomino no pó e na cinza. Por quê? Porque o pó é o centro do qual Adonai colocou o homem. O terroso vem do pó. Você e eu viemos do pó. E ao pó nós voltaremos. Gênesis 2:7, Gênesis 3:19. Eu tenho que saber de onde para eu poder olhar as minhas limitações e quem sou eu. Eu tenho que saber de onde eu venho. Assim que ele começa aqui, ó, a intercessão, nos mostrando aqui a nossa realidade, que o homem, quando ele olha quem ele é, ele volta à lucidez e ele respeita Adonai. E ele aceita aquilo que o Eterno faz. É isso. Quando ele olha para si mesmo, ele tem a justa medida dele mesmo e dos seus limites. Faz-me viver segundo a tua palavra, é o versículo 25. Após a morte do eu, da natureza carnal, após essa morte, o poder da tua palavra me ressuscitará, matará em mim e em você essa natureza, para que eu me submeta a Adonai. Esse é um dos 13 itens sinagogais, é a ressurreição dos mortos. Olha o versículo 26 e 27. Meus caminhos te descrevi, e tu me ouvistes. Ensina-me os teus decretos. Faz-me discernir a estrada, entender o ensino dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. Faz-me discernir a estrada de teus preceitos. Extravaso-me nas tuas maravilhas, da tua palavra. O Salmo 119 canta a glória da Torá. Canta a glória da Torá. Então é pôr-se em marcha, que é o homem ou a mulher do Eterno, está sempre de pé, marchando em direção a Adonai. É isso que o salmista aqui está falando. Olha o versículo 28. Meu ser recusa a aflição, ó. Minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Nem sua marcha, quando o homem está marchando em direção à estrada, que conduz a Adonai, ele é assaltado por seus medos. Pela tentação de fugir às exigências que o Eterno faz para cada um de nós. A tentação de fugir. Por causa das nossas fraquezas, nós queremos ir embora. Quantas vezes eu quis, Glaucio, arrumar as malas e ir para bem longe, onde nem meus filhos me encontrassem. Eu vou fugir para o deserto. Essas são as fraquezas. Eu estou fugindo de Adonai. Para onde eu irei do teu espírito? Se eu for às profundezas, tu lá estarás. Se eu subir aos céus, tu lá estarás. Como fugir de Adonai? As nossas fraquezas que nos fazem fugir. Porque nós não queremos enfrentar a nós mesmos com os nossos pecados, quando o Eterno vai lá e põe o dedo neles. Por isso que Adonai intercede por Isaac. E Rebeca concebe. Ele vai trazer sobrecarga. Só a palavra de Adonai será energia capaz, vital para mim, para você, para eu me manter no caminho reto. Só a palavra de Adonai vai remover todos os obstáculos, para que eu e você possamos ir adiante em prol da verdade do Eterno. Só a palavra, só.
Agora aqui está o versículo 29, onde saltou aos meus olhos, onde estava o nosso erro, que atingiu toda a congregação. Aqui, ó. Desvia de mim o caminho da mentira, da falsidade. Concede-me graça mediante a tua Torá. Temos aqui a contraposição entre a verdade e a mentira. Desvia de mim o caminho da mentira, da falsidade. Olha só, em tua Torá, agracia-me, Adonai. É preciso evitar o caminho da mentira para que se cumpra o caminho da fidelidade. É preciso evitar o caminho da mentira para que se cumpra o caminho da fidelidade. Nós não estamos falando daquela mentira que diz assim, fala para Juliana que eu não estou aqui agora, eu não quero atender o telefone da Ju, aí eu digo, fala para ela que eu não estou aqui agora, que eu não estou. Não é essa mentira não, irmãos. É algo mais sutil que isso, que ele está falando para nós. Olha o que ele está... Olha só, o homem se acha sempre nessa encruzilhada. Por quê? Porque a mentira que ele está falando aqui, eu e você, afirmarmos aquilo que nós sabemos que é falso. Eu afirmo. Ou negar o que se sabe que é verdadeiro. É mentira. Quando eu tenho certeza que uma coisa é falsa, e eu me mantenho ali, é mentira que eu estou falando. E quando a coisa é verdadeira, e eu digo que ela é falsa, é mentira que eu estou falando. É nesse ângulo que nós estamos falando da mentira. Por que o Eterno disse para nós, quando nós voltamos de Jerusalém agora, ele diz, eu cumpri a minha parte, vocês não cumpriram a de vocês. Ele estava tocando nesse ponto aqui. Quando ele trocou o nome da congregação para Rehoboth, que está dentro desta paraxá, Toledote, Gênesis capítulo 26, é o terceiro poço que Isaac abre, quando ele estava retornando para a sua terra. Ele sai de Gerar e vai para Beersheba. E por que nós não atendemos ao Eterno ali naquele período? Quando nós não atendemos, porque é isso que nós falamos aqui, ó, nós fugimos das exigências que ele faz, por causa das nossas fraquezas. Ele trocou o nome, porque continuar vinculado a uma instituição física. Irmãos, foi um ano de oração. Um ano de oração. Levamos toda a congregação ao erro por nossa ignorância. Pecado de ignorância leva toda a congregação ao erro. Mancha o altar e leva todos vocês ao erro. Um erro nosso. Por que nós ficamos mantendo tudo? Nós ficamos fazendo confusão. Por causa das nossas fraquezas. Ele trocou o nome. Trocar nome na Bíblia é algo muito, muito, muito importante. Nós não trocamos nome porque nós queríamos. Porque exigiram de nós o nome que nós tínhamos. Nós devolvemos o nome. Por que ali nós não tomamos posição? Nós fizemos foi confusão. Pecamos contra o Eterno. Um ano de oração para expiar essa culpa. Quando lemos o Salmo 85, ouvimos ali no Salmo, irmã auxiliadora, aonde está ela? Irmã auxiliadora está ali. Irmã auxiliadora não sabia de nada disso. Ela passou aqui, que veio na oração e falou ao meu ouvido, pastora, dá uma olhadinha no Salmo 85. A verdade e a paz se beijam. Fez paz com Elohim. Porque a culpa é expiada até o acender da última vela de Hanukkah. Hanukkah significa o quê? O altar foi contaminado. O altar do nosso coração, por causa da mentira, foi contaminado. Esse altar aqui, que é o físico, onde se ensina a palavra para a vida, também foi contaminado. Por nós mesmos. Ali ela traz o salmo. Para a pastora Sandra foi um bálsamo. É uma confirmação de quem não sabe o que eu estava lá em casa, estudando para ensinar para vocês, que Adonai intercede por ele, por Isaac. E Rebeca concebe
para Toledo te dar descendência. Até o acendimento da última vela de Hanukkah, nós cremos que a luz estará sendo acesa em nossos corações para podermos dar descendência. Por isso nós estaremos obedecendo ao Eterno, orando essa estrofe do Salmo 119, o Salmo 123, porque, irmãos, é urgente para nós discernirmos aquilo que é benéfico e aquilo que não é benéfico. Aquilo que é preferência de Adonai e aquilo que não, e que ele não quer. É urgente, urgentíssimo da nossa parte. É urgente, urgentíssimo. Nós discernirmos isso. Então você vai ver que a verdade é o que você vai ver em Rebeca daqui a pouco. É a autenticidade. Em Rebeca é o que é certo, o que é verdadeiro, é a boa fé, é falar a verdade, é ser sincero, não concordar com aquilo que Adonai não concorda. Olha o versículo 30, escolhi o caminho da verdade, eu propus-me seguir as tuas toratotes, eu escolhi a estrada da adesão a ti, então eu me situo no meio dos teus julgamentos, Adonai, tu estás nos julgando, julga. Porque nós estamos prontos para ser julgados, como ele disse para Jó. Cinge os teus lombos, como homem, vem me ouvir. Ele disse para Jó. O que ele disse para esta casa. Então ele disse, tu teus julgamentos. Nós determinamos aceitar a nossa condição crítica. Que pecamos contra ele. Porque deixamos a coisa ir além daquilo que ele queria. Por isso que ele disse, eu cumpri com a minha palavra, eu vos dei lugar. Eu vos dei 2 casas. Para chegarmos até aqui, deu uma e deu essa. Eu cumpri com a minha palavra e vocês cumpriram com a de vocês? Então, nós temos que aceitar a nossa condição crítica, porque pecamos contra ele. E mentimos. Então, eu colo aos teus testemunhos agora. Ele não cola ao pó da terra, mas ele cola a palavra, a adesão ao Eterno e aos teus testemunhos. Aos teus testemunhos. Olha aqui o versículo 31. Apego-me aos teus estatutos, ó Eterno. Não permitas que eu seja confundido. Eu percorro o caminho dos teus mandamentos, pois libertastes o meu coração. Ele dizia, eu corro pela estrada da vida. Sim, meu coração se alarga. O zelo dos mandamentos vai provocar o alargamento do coração, que os profetas chamam de circuncisão do coração. A abertura do coração vai multiplicar as forças vitais, vai permitir não apenas marchar, mas correr. O homem da Bíblia, ou a mulher da Bíblia, o Eterno coloca sobrecarga para que ele possa retornar, para que ele possa estar sempre em marcha. Então ele estará trabalhando conosco até Hanukkah. A oração do Salmo 123, que é agracia-nos, Adonai. O título do Salmo é agracia-nos, Adonai. 3 vezes na nossa tradução fala piedade no Salmo 123. São 4 versículos só. Mas ali é agracia-nos, Adonai. Agracia-nos a tua graça. A tua graça seja sobre nós. Não é? E o Salmo 1, para que nós possamos então, rapidamente, distinguir entre aquilo que é benefício e aquilo que é prejudicial. Isso é urgente, urgentíssimo. Por isso que no Salmo 123, ele repete 3 vezes a palavra agracia-me, agracia-me, para que eu possa saber fazer distinção entre a verdade e a mentira. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que é mentira. Olha, eu quero te dar um exemplo para que eu possa desfaltar o altar, retirar a falta daqui de dentro e daqui do altar. É um exemplo muito interessante, eu quero que você veja comigo, em 2 Samuel, no capítulo 19. 2 Samuel, capítulo 19. Capítulo 19.
Davi aqui vai mentir para ele mesmo. Ele tinha um grande amigo chamado Barzilai. Quando ele vai fazer a transferência de governo para Salomão, ele diz: olha, Barzilai, me foi muito útil, foi maravilhoso para mim, ele trabalhou junto comigo, ele fez isso, Davi o tinha em alta conta. Davi agora está retornando para Jerusalém, ele quer levar Barzilai. E aqui, ele está mentindo para ele mesmo, ele sabe que Barzilai não tem mais forças, pela sua idade, nem condições de acompanhá-lo. Olha aqui. A partir do versículo 33 até o versículo 38. Disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e eu te sustentarei em Jerusalém. Disse ao rei: os dias dos anos da minha vida, para que eu suba com o rei a Jerusalém. Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu povo ser Amém. gosto do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Porque seria o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Como o rei, irá teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, porque o rei me daria tal recompensa. Deixa voltar ao teu servo, para que eu morra na minha cidade, junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o teu servo, Quimã. Passe ele com o rei, meu senhor, e faze-lhe o bem parecer aos teus olhos. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como bem parecer aos teus olhos. E tudo o que me pedires te farei. Só até aí. Amém. Olha, você entendeu onde Davi mente aqui? Ele mente para ele mesmo. Barzilai não tinha condições mais de acompanhá-lo. É porque nós, seres humanos, nos apoiamos nas pessoas. Davi sofreu muito. Ele foi o rei que uniu todas as 12 tribos de Israel. Mais do que nunca ele conhecia isso. Está vendo como a mentira é uma linha finíssima? Ele está mentindo para ele mesmo por causa dos sentimentos dele. Por causa do desgaste à obra. Que você vai ver que o Eterno levanta uma sobrecarga sobre Davi, que é Saul. Para preparar, o Eterno coloca a sobrecarga, ele intercede por ele, para que Davi possa dar descendência. Como Isaac, como Rebeca teria que conceber. Então ele vai fazer isso. Ele vai, olha lá comigo, 1 Samuel. É a nossa Haftará. O capítulo 20 também. É assim, de 1 Samuel. Olha do versículo 18 ao 43. Não vamos ler tudo. Aqui o que acontece? Só vamos ler até onde você vai ouvir a ira de Saul contra ele. Saul era o acusador a Davi. Saul é aquele que Elohim levantou para sobrecarga. É o acusador. Eu não sei qual é o acusador da sua vida. Meu, eu sei. Eu sei qual sobrecarga ele colocou sobre mim. Qual é o seu? Para que você possa suportá-lo, sabendo que foi Adonai que colocou a sobrecarga. Porque ele vai trazer solução. Ali é descendência, olha aqui. A partir do versículo 18 que eu falei. Então disse Jonatas a Davi: amanhã é lua nova. Notar-se-á a tua ausência, porque o teu lugar estará vazio perante o rei, né? Ao terceiro dia descerás apressadamente, irás àquele lugar onde te escondeste do negócio, e ficarás junto à pedra de Ezel. Eu atirarei 3 flechas para aquele lado, como se atirasse ao alvo. Então mandarei um moço dizendo: anda, busca as flechas. Se eu disser ao moço: olha, que as flechas estão para cá de ti, apanha-as e vem. Tão certo como vive o Eterno, há paz para ti. Não há nada que temer. Porém, se eu disser ao moço: olha que as flechas estão para lá de ti, vai-te embora, porque o Eterno te manda ir. Quanto ao negócio de que eu e tu falamos, lembra-te que o Eterno é testemunha entre mim e ti para sempre.
Assim escondeu-se Davi no campo, e chegando a lua nova, assentou-se o rei para comer pão. Assentando-se o rei, como de costume, no seu assento junto à parede, Jonatas assentou-se defronte dele, e Abner assentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Naquele dia Saul não disse nada, pois dizia consigo: aconteceu-lhe alguma coisa pela qual não está limpo? Certamente não está limpo. Mas no dia seguinte, o segundo da lua nova, o lugar de Davi estava vazio de novo. Então disse Saul a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem, nem hoje? Respondeu Jonatas: Davi pediu-me encarecidamente que o deixasse ir a Belém, dizendo: peço-te que me deixes ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu fosse. Se achei graça aos teus olhos, peço-te que me deixes ir, para ver aos meus irmãos. Por isso não veio à mesa do rei. Então se acendeu a ira de Saul contra Jonatas e disse-lhe: filho da perversa e rebelde, não sei eu que elegestes o filho de Jessé para vergonha tua e para vergonha de tua mãe? Enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, e trazei-mo, pois é digno de morte. Só até aí, vai lá no versículo 42. Disse Jonatas a Davi. Davi já sabia que Saul queria matá-lo. Davi sabia que Elohim havia colocado sobrecarga sobre ele, para que ele pudesse dar descendência. Ele diz: vai-te em paz, pois juramos amizade um com o outro no nome do Eterno, dizendo: o Eterno seja testemunha entre mim e ti, entre a minha descendência e a tua descendência perpetuamente. Então Davi se foi e Jonatas voltou para a cidade. A proteção, o amor que Jonatas faz ali a Davi é a continuidade da descendência que Davi daria a Adonai. É Toledot, dar descendência. Adonai precisa interceder por nós, para que possamos dar descendência como ele intercedeu por Rebeca. E Rebeca deu descendência. Voltemos a Parashá. Volte lá comigo. Toledot. Adonai intercede por ele. Ele vai colocar sobrecarga sobre Isaac agora. Olha para você ver. Vai sobrecarregar Isaac com os filisteus. Olha só. Ele precisa, eu quero te mostrar isso aqui, ao vivo na Parashá, capítulo 26. Ele vai colocar sobrecarga porque Isaac precisa retornar a Beersheba, terra de sua origem. Terra de sua origem. Olha só, quem serão a sobrecarga? Os filisteus. Assim, versículo 11. Assim Abimeleque ordenou a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Eterno o abençoava. Ele se tornou homem poderoso e rico. Engrandeceu-se o homem e foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, de modo que os filisteus o invejavam. Olha quem é a sobrecarga, os filisteus. Vão empurrar Isaac para retornar a Beersheba. Só retorna com a sobrecarga. Intercessão de Adonai. Olha aqui para você ver. Disse Abimeleque a Isaac, versículo 15. Por isso entulharam todos os poços que os servos de teu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Foram lá entulhar os poços todos. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac partiu dali, se acampou no vale de Gerar, terra dos filisteus, e aí se estabeleceu. Tornou Isaac a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai.
E os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele, contenda. Então cavaram outro poço, e também contenderam por causa dele. Por isso chamou Sitna, ódio e aversão a Isaque, colocando Isaque para retornar. É a sobrecarga. Olha aqui, partiu dali e cavou ainda outro poço, pelo qual não contenderam. Por isso lhe deu o nome de Rehovot. E disse: agora o Eterno nos deu lugar e cresceremos nessa terra. Depois subiu dali a Beersheba. Depois ele sobe dali a Beersheba. O poço dos 7, o poço dos juramentos. Apareceu-lhe o Eterno agora vai se manifestar a Isaque, porque ele está de retorno para casa, para a sua terra, para a terra dos seus pais. Assim, ele vai, olha só que lindeza. Vamos acabar de ler esse texto, porque é muito lindo. Apareceu-lhe o Eterno naquela mesma noite e disse: eu sou o Elohim de Abraão, teu pai. E pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Eterno, armou ali a sua tenda, e os seus servos cavaram um poço. Então Abimeleque veio a ele de Gerar, rei dos filisteus, tá? Com Alçate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. Disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, visto que me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Responderam eles: temos visto claramente que o Eterno é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que nos não farás mal, como nós não te temos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito de Adonai. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque e deram a notícia acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: achamos água. É Rehovot. Ele chamou o poço de Seba. Por isso, até o dia de hoje, o nome daquele lugar é Beersheba. Até o dia de hoje, o nome daquele lugar é Beersheba. Agora você vai ver aqui a transferência do direito de primogenitura no capítulo 27. Elohim aqui vai transtornar, ele vai alterar a ordem natural, como ele fez com Ismael, Isaque, José frente aos seus irmãos, Efraim frente a Manassés. Manassés era o primogênito. Aqui Ismael era o primogênito, ele diz que a descendência virá de Isaque. Agora ele vai transtornar. Ele diz que a descendência não virá de Esaú, virá de Jacó. A descendência virá Toledot. A descendência virá de Jacó. De Jacó. Transtornar é como se fosse uma derrogação. Revogar parcialmente uma lei. Revogar parcialmente o direito natural. Porque era o primogênito que tinha que ser o primeiro. Então aqui, Adonai já transtornou lá no ventre, ó. Quando diz para ela, lá no versículo 23, para Rebeca, quando ela pergunta o que é aquela movimentação no ventre dela? 2 nações adentro de ti. O menor servirá ao maior. Aqui agora vai acontecer, no capítulo 27. Qual o objetivo de Adonai fazer isso? Qual o objetivo? Privar a natureza das suas prerrogativas. Presta atenção no que eu vou repetir.
privar a natureza das suas prerrogativas, a natureza da carne, do homem. E prevalecer a vontade de Adonai e não a vontade humana. É isso aí. Em função da vontade de Adonai. É isso que ele está falando. Privar a natureza das suas prerrogativas. Eu quero fazer, eu vou fazer, vai ser assim. Eu serei o primeiro. Adonai diz que não. O menor servirá ao maior. Isso, fim de papo. Preserva o direito dele, a vontade dele. Ele é o rei, ele é o Senhor, é o dono do universo. Ele é o único, ele é tudo. Vai prevalecer a vontade dele. Rebeca aqui, ó, ela vai agir de boa fé. Ela vai agir com a verdade. Nós não temos condições de ler tudo aqui, que nós já estamos acabando. Ela vai insistir, só ler o versículo 11 e 12. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas Esaú, meu irmão, é peludo e eu sou liso. Porventura meu pai me apalpará, e eu serei aos seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição e não uma bênção. Disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Vai, trazei-mos. Ela vai agir de boa fé. Ela vai falar a verdade que ela recebeu quando as crianças estavam no ventre. O maior servirá ao menor. Irmãos, semana passada nós estávamos cantando o Salmo 45. O Salmo do casamento. Aí no versículo 3 diz assim: cinja a tua espada à coxa, ó valente. E cinge-te e cavalga na tua glória e na tua majestade. Cavalga vitoriosamente pela causa da verdade, da humildade, da retidão. Que a tua destra mostre coisas terríveis, Adonai. Cavalga pela verdade. Fale a verdade. Não minta. É isso que ele está ensinando para nós. Fale a verdade e não minta. Aqui Jacó é o fraco, animado pelo sopro de Adonai, igual essa congregação. É a fraca. Animada o tempo inteiro pelo sopro, pelo Espírito de Adonai. O tempo inteiro. Eu esperava que a irmã auxiliadora trouxesse aquele salmo. Nós vamos voltar a lê-lo, agora mesmo. Para você entender toda essa paraxá. Toledot, descendência. Animado pelo sopro de Adonai, ele domina o forte, vai dominar Esaú, todo armado de brutalidade. Esaú, o grande, o sheik, o grande. Todo armado de brutalidade. Quem vai dominá-lo? O fraco. Assim é nas escrituras sagradas. O fraco. Olha o versículo 37 aqui, ó. Desse capítulo 27, da Paraxá Toledot. Então respondeu Isaque a Esaú: eu o tenho posto por Senhor sobre ti, o fraco. E todos os seus irmãos tenho dado por servos. E de trigo e de mosto tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do céu. Pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Rebeca e Isaque vão confiar sua descendência ao mais fraco. Rebeca e Isaque vão confiar a descendência ao mais fraco. Essa é a vontade explícita de Adonai. Explícita. Quando Rebeca estava grávida, o Eterno já revelou que seria o mais fraco. O maior servirá o menor. Malaquias 1, Romanos 9, Gênesis 25. Agora veja no capítulo 28.
a bênção de Isaque a Jacó, para que ele dê descendência. Isaque promete, Rebeca e Jacó estavam tristes, porque Esaú ali vai buscar esposa junto aos filhos de Ismael. Está aqui na nossa paraxá. Então, agora ele vai abençoar o filho, para que o filho dê descendência. A visão se definiu, não é? Isaque promete, do versículo 1 ao versículo 4. Isaque chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. Que o Elohim Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, pai de uma grande nação, mais do que isso, uma assembleia de povos. É isso aqui. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, que Elohim deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó, e o enviara a Padã Arã para tomar de lá mulher para si, e que abençoando-lhe lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. Jacó se tornará com toda a bênção do pai, aqui, do pai e da mãe dele, né? O pai o abençoa. Ele se tornará aqui um ajuntador e um coligador de povos, muito mais que só uma nação. E para esse fim, e pelo preço que ele vai pagar, porque Adonai intercede por quem? Por Jacó agora. Para que ele dê descendência. E quem vai ser a sobrecarga de Jacó? Labão. Labão. Para que Jacó dê descendência. Dê descendência. Então é para esse fim e pelo preço que ele vai pagar, que ele merecerá a bênção de Abraão e receberá a terra por herança. Definitivamente, Jacó, definitivamente, ele recebe a bênção com o direito da sua primogenitura. A tentação de ceder acabou. Diz para o teu irmão: a tentação de ceder acabou. Ela está superada. Porque uma vez que ele penetra a plenitude da graça, nos dá graça para entendermos aonde está o nosso pecado e confessarmos o nosso pecado, a graça veio. A graça vem e a tentação de ceder acabou. Está superada. Ceder é desistir de alguma coisa, não é? Em favor de alguém. É ceder, é transferir propriedade para outrem. É isso. Ou se vender, dobrar-se, curvar-se diante de outro. Baruch Hashem. Que o Eterno nos abençoe. Que nós caminhemos em direção a Hanukkah. Amém. Acendendo cada vela de Hanukkah. Com a ciência e com as orações. Que o nosso coração foi purificado. E o nosso pecado foi perdoado. Muito Amém. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, o nosso Mashiach.